Olá, eu sou Daniel Herculano, esse é o Clube Cinema aqui na TVC, seu encontro semanal com a sétima arte. Hoje nós vamos conversar com o cineasta cearense Armando Praça, que está com um filme na competitiva ibero-americana de longas-metragens no Cine Ceará 2021. Armando, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui no Clube Cinema. Eu que agradeço o convite, Daniel. Obrigado. Vamos lá. Armando, vamos começar falando do filme novo, tá? Queria que você falasse um pouco sobre o Hotel Fortaleza, tá? Sobre a sua expectativa para o festival, claro. Você já ganhou o festival com Greta, a gente vai falar um pouco disso também. Mas eu queria que você falasse como foi a produção desse filme, se foi durante a pandemia, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, depois a gente vai destrinchando o processo. Esse filme ele inicia com um roteiro proposto pela Isadora Rodrigues e pelo Pedro Cândido, que são os roteiristas. Eles apresentaram esse projeto ainda muito embrionário ao Laboratório do Porto Iracema, da Cena das Artes, e desenvolveram esse filme, o roteiro do filme, aliás, dentro desse laboratório, que naquele período tinha como tutores os cineastas Karim Ainuz, Marcelo Gomes e Sérgio Machado. E esse projeto foi desenvolvido ali dentro. Eu não, até então, o projeto me foi apresentado por tempo. Ele é coprodutor do Greta, inclusive, que é meu primeiro filme. Ele me apresentou o projeto e me convidou para eventualmente dirigir o filme, se ele conseguisse recursos para a realização. A gente entrou num projeto que sempre me comoveu e me cativou pelo tema, principalmente pelo assunto. É um assunto com o qual eu me identifiquei muito. A gente conseguiu vencer um edital do Fundo Setorial do Audiovisual e ele foi realizado em 2019, pré-pandemia. A gente filmou em 2019. A gente teve um período ainda durante a pandemia que foi o período de finalização mesmo, assim. A última etapa de montagem e a finalização propriamente dita, edição de som, mixagem, correção de cor, isso já foi durante a pandemia. E aí, com todos os cuidados que a gente precisava ter, mas da realização, ele naturalmente requer uma equipe pequena, né? Normalmente é uma equipe muito, muito enxuta, então foi possível finalizar mesmo durante a pandemia. O projeto se iniciou dessa maneira, Daniel. Eu vou falar aqui a sinopse do filme, né, para as pessoas que vão acompanhar a nossa conversa, para saber um pouco, né? Fortaleza Hotel, né, dirigido pelo Armando Praça, que vai estrear agora no Cine Ceará, fala sobre Pilar, uma jovem camareira de hotel, que tem seu caminho cruzado por Shin, uma hóspede sul-coreana de meia-idade. Os planos de ambas começam a dar errado e, apesar de tudo que a separa, acabam se aproximando e estabelecendo uma intensa relação de solidariedade. Então, enfim, é um filme que, nesse período tão difícil que o Brasil vive, é até necessário, né, Armando? Um filme que fala sobre solidariedade em si, sobre um pouco de sensibilidade, né? A gente precisa disso nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu concordo contigo, acredito que sim. Eu acho que a gente precisa disso sempre. Sempre, sem dúvida. Precisamos mais agora, né? Exatamente. Em momentos de crise como esse que estamos atravessando, não só a crise sanitária, mas uma crise política, econômica, ética mesmo, eu acho que mais ainda. E acho que o filme é basicamente assim, se eu tivesse que resumir o filme, assim, definir o filme em uma palavra, eu diria que é um filme sobre solidariedade. É um filme que mostra o encontro de duas pessoas que são completamente diferentes em muitos aspectos. A gente tem uma brasileira jovem, pobre, e uma sul-coreana mais velha, de uma classe social mais alta, em momentos muito distintos da vida, com dificuldade de comunicação, porque elas se comunicam através de um inglês muito tosco. E, apesar disso tudo, elas conseguem, de alguma maneira, reconhecer a dificuldade uma da outra, construir uma relação de empatia uma com a outra e estabelecer um gesto concreto de solidariedade uma em relação à outra. E eu acho que é o que a gente mais precisa ser lembrado o tempo inteiro, assim, a gente, como ser humano mesmo, sabe, de que temos esse dever de ser solidários um com o outro, assim. Estamos aqui nessa aventura que é viver
com muitos percalços, com muitas dificuldades, e, na minha opinião, acho que devemos ser solidários uns com os outros. Quanto custou a produção do Fortaleza Hotel, Armando? Eu não saberia te dizer um número preciso, porque a gente visual, mas a gente teve outros apoios. Então, eu consigo te dizer que talvez deve ser algo entre 1,5 milhão a 2 milhões. Bem, eu perguntei isso porque, assim, aqui, sempre que a gente recebe diretores, a gente fala muito dessa dificuldade, dessa necessidade que a gente tem de ter políticas públicas de incentivo, né? Que a gente sabe que não está só produzindo um filme, né? É uma cadeia inteira de cultura e arte que está movimentando aí, econômica, né? Então, essa importância também que eu acho que a gente tem que levantar, que você podia falar um pouco, essa importância de ter editais, de ter algo que possa incentivar sempre a nossa produção, né? Ver novas narrativas no cinema, né? Não está no mesmo, enfim. Acho que você poderia falar um pouco dessa importância, dessa necessidade da gente ter esse incentivo. Daniel, às vezes não que você tenha feito isso, você fez exatamente o oposto, mas me incomoda muito às vezes quando as pessoas falam da necessidade do incentivo à arte e à cultura como se é algo benevolente, algo que você vai assim, aquele pessoal ali que faz cultura, que faz teatro, que faz cinema, precisa de uma ajudinha. Eu acho que a gente justamente esse é o pensamento mais errado, mais equivocado, que mais prejudica, né, quem produz e quem consome também arte no Brasil. Eu acho que esse incentivo ele tem que ser visto como um investimento mesmo. A indústria criativa e a indústria cinematográfica, ela é uma indústria limpa, é uma indústria que não polui, normalmente compartilhados, divididos numa cadeia muito ampla. Então, se eu te digo que um filme custou 2 milhões de reais, ele provavelmente devolveu para os cofres públicos 1,74% desse valor em impostos, porque ele contratou muitos serviços. Então, ele devolve mais do que ele recebeu em impostos para os cofres públicos. Isso é uma cadeia que emprega muita gente, porque assim, você tem a equipe do filme, que deve ter entre 50 e 70 pessoas, então isso aí seria uma equipe que é beneficiada diretamente, né? São empregos diretos, mas você tem uma rede de empregos indiretos, desde quem fornece alimentação, de quem costura o figurino, de quem aluga equipamento, motoristas, é uma infinidade de pessoas que são beneficiadas com isso. E como você falou, o resultado disso é também muito significativo do ponto de vista simbólico, né? A gente está produzindo uma narrativa, no caso desse filme especificamente, uma narrativa cearense realizada em sua grande maioria, a população cearense, mas não só cearense, brasileira e mundial, conheça as nossas histórias, conheça as nossas subjetividades, conheça as nossas paisagens, né? No mundo inteiro, isso tem uma força, uma potência de construção de identidade para o lugar em que a gente vive, para o Brasil, que não podem ser vistos como uma benevolência, uma caridade, né? Jamais. E devo dizer também que, por exemplo, a indústria automobilística ou a indústria farmacêutica, que, pasmem, geram menos recursos do que a indústria cinematográfica, são beneficiadas muito mais fortemente através de incentivos fiscais do que a indústria criativa. Então, assim, a gente tem que começar a ver o nosso setor como algo estratégico mesmo. Sim. Não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista econômico e social. Também, concordo perfeitamente. Isso é o que praticamente todo mundo fala, que Del Cardoso falou quando falou de Cabeça de Negro, Wagner Moura falou quando falou de Marighella, enfim, praticamente todo mundo que passa aqui, a gente conversa muito sobre isso. Alain de Berton falou comigo também há poucas semanas atrás. Parar de entender isso como se fosse algo menor, muito pelo contrário, é algo estratégico para a formação da nossa subjetividade, do nosso caráter como cearenses, como brasileiros, e para a economia. Também, para a economia. E falando, como eu puxei um pouco da questão das narrativas, das histórias que precisam ser contadas, eu queria te exaltar também por conta do Greta, que eu acho que é um grande filme, né, que foi o filme que ganhou o Cine Ceará
e tem uma atuação espetacular do Nanini, que também ganhou, né, como melhor ator. Sim. Eu queria que você falasse também um pouco da importância de a gente contar outras histórias, né? Histórias que precisam ser contadas, como de Greta, né? Que é a história de um amor homossexual, de uma terceira idade, digamos assim. Deveria ser, na verdade, normatizada, coisa totalmente comum, né? E, em alguns casos, as pessoas insistem em não querer entender que essas histórias existem, né? E é um filme belíssimo. Eu queria até te parabenizar mais uma vez sobre isso, pelo filme. Muito obrigado pelas suas palavras em relação ao filme. Eu, particularmente, me interesso muito por histórias de pessoas mais marginalizadas, sabe? Uhum. Eu acho que são essas narrativas que, em geral, não são muito vistas, não são muito contadas. Eu não digo isso assim como se eu tivesse necessariamente o papel social de trazer essas narrativas à tona. Não é exatamente isso. São as narrativas que, de fato, que eu vi poucas vezes. Né? Eu acho que a gente é muito habituado a narrativas, sobretudo pelas telenovelas, nós brasileiros, de uma maneira geral, né? Pelas telenovelas, pelo cinema americano, que são as narrativas que nos atingem mais massivamente, quase que a nossa revelia, né? A gente às vezes nem quer exatamente, mas a televisão está sempre ligada na novela. A grande maioria dos filmes exibidos nos cinemas são narrativas americanas, que versam sobre heróis e sobre pessoas que são muito distantes assim da nossa realidade. E talvez por isso me interesse muito, por exemplo, saber um pouco como é a vida de um enfermeiro homossexual de terceira idade, como é agora no caso da Pilar, aqui no Fortaleza Hotel, a vida de uma camareira de hotel em Fortaleza. A gente vive numa cidade turística, a gente fala sempre dos turistas, a gente fala do empresário né, que dono do hotel, da pousada, eventualmente dos taxistas, do barraqueiro da praia. Mas e aquela pessoa que está lá fazendo a cama e tirando o lixo do quarto desse turista? Como é a vida dela? O que ela deseja? Como é a relação dela com esse universo? A relação dela que talvez jamais tenha condições de se hospedar nem num albergue, nem num hostel. No entanto, ela trabalha num hotel de 5 estrelas em que a diária daquele lugar custa mais do que ela ganha por mês. Como é a vida dessa pessoa? Né? Essas narrativas elas me cativam muito. Então, acho que, de alguma maneira, os filmes do Fortaleza Hotel, mas nesse aspecto eles se assemelham. Assim. Eu acho que isso tem a ver com uma espécie de gosto meu mesmo, de desejo meu de me aproximar dessas narrativas tão mais ocultas, que parecem que não são muito ser sim, porque a gente está falando de ser humano, né? De subjetividade humana, de desejo, de vontade de realização, e isso atravessa qualquer pessoa. E tem próximo projeto já, Armando? Daniel, eu tenho um projeto, é o que não falta. A gente, eu estou agora envolvido muito com roteiro, estou escrevendo muitos roteiros para séries, sobretudo, mas a gente está vivendo uma crise absurda, né, na produção cinematográfica brasileira, uma crise, infelizmente, eu não posso nem dizer que é uma crise sem precedentes, porque a história do cinema brasileiro é uma história de interrupções e de crises, né? Sim. De grandes períodos de vácuos, de hiatos, assim, sem produção. Mas desde que esse governo que está aí assumiu, a gente tem visto uma perseguição muito clara, muito direta à produção artística e à produção cinematográfica. Já vão fazer 4 anos que a Ancine não lança edital, então a gente tem uma dificuldade de produção. Eu tenho projetos teoricamente, mas nenhum assim com uma realização imediata já garantida, em que eu pudesse te dizer, vou filmar em 2022. Se você pudesse escolher um dos roteiros que você tem na mão para filmar, desculpa, se você pudesse escolher um dos roteiros que você tem para filmar na mão, qual história você contaria?
Eita, você me pegou agora. Eu não sei qual eu contaria. Eu tenho um projeto chamado, vou te falar um deles. Eu não sei Tá. se seria assim, o primeiro que me veio na cabeça. Aham. Eu estou muito envolvido com roteiros que vão ser produzidos para séries que eu não vou dirigir. Estou na equipe como roteirista, estou com a cabeça muito envolvida nisso. Mas falando de um projeto meu pessoal, eu tenho um projeto chamado Nemektepa, que é um projeto sobre uma imigrante africana que vem para o Brasil em busca de pessoas que imigraram antes dela, de familiares que imigraram antes dela, e ela passa por uma série de situações no Brasil, inclusive a relação que o Brasil estabeleceu com a sua população negra, né? Algo que ela vai entrar em contato pela primeira vez e de alguma maneira, um projeto que fala que os navios negreiros nunca deixaram de trafegar pelo Atlântico, Uhum. né? Chega no Brasil clandestino na embarcação. Então, é um filme sobre isso, sobre uma imigrante clandestina, uma refugiada africana no Brasil, que passa por Fortaleza e termina em São Paulo. Muito, muito bom. Já até comecei a visualizar algumas coisas, é interessante você começar a contar. Armando, a gente aqui no Clube Cinema sempre recomenda filmes, né, em mídia física aproveitando que você está aqui com a gente no primeiro bloco, eu vou indicar um filme, ó, que você fez parte, o nosso querido Carinho, ó, Praia do Futuro. Eu Sim, adoro esse filme, inclusive entrevistei o Wagner na época do lançamento lá no Dragão, e eu estou recomendando maravilhoso. aqui o Praia do Futuro hoje como o filme do dia, né? Um dos filmes do dia, porque aqui no Clube Cinema a gente tem o apoio cultural do Clube Box, que é o clube de assinatura que investe em mídia física. Então ele manda todo mês filmes em mídia física, e esse é um filme que eu recomendo muito, que eu sei que você fez parte da produção junto com o Karim, e é um filme Isso, eu também maravilhoso. recomendo bastante. Armando, muito boa sorte com o seu filme na exibição do Cine Ceará, Fortaleza Hotel, tá? Muito bom falar com você. Espero que a gente possa conversar outras vezes aqui no Clube Cinema. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Próximo. Pessoal, a gente Seja volta breve. daqui a pouco. Esse é o Clube Cinema aqui na TVC. Olá, sejam bem-vindos ao Clube Cinema aqui na TVC. Eu sou Daniel Herculano e recebo você para o seu encontro semanal com a sétima arte. Hoje vamos ter a honra de conversar com a diretora Denise Saraceni, que por mais de 40 anos dirigiu muitas novelas na Rede Globo, uma profissional super experiente no mercado e que agora está em cartaz nos cinemas com sua primeira obra de audiovisual, seu primeiro longa-metragem para cinema. Chama-se Pixinguinha, um homem carinhoso, estrelado por Seu Jorge. Olha aí, Seu Jorge com Marighella, com Pixinguinha. Eita! Então vamos lá. Pixinguinha conta a história de Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha, que nasceu em 1897. Ele é chamado o pai da MPB. E dele veio a fantástica canção Carinhoso, um verdadeiro hino popular brasileiro, que fez 100 anos em 2017. Bom, o filme, né, que está em cartaz, recria historicamente a vida de Pixinguinha, desde quando ele era criança, passando pela sua adolescência, fase adulta, até a sua morte em meio ao carnaval carioca. Então, agora vamos começar com a Denise Saraceni. Denise, seja muito bem-vinda, muito obrigado. E me conta um pouco mais sobre Pixinguinha, esse filme que você finalmente estreou nos cinemas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O Ceará é um lugar extremamente afetivo para mim, eu tenho muitas referências boas do Ceará e é um prazer imenso estar falando com o seu público. Que bom. Bom, a gente vai falar hoje sobre um filme chamado Pixinguinha, um homem carinhoso, tá? Que é, obviamente, uma cinebiografia do músico, né? Do Alfredo da Rocha Viana Júnior, né? Conhecido como Pixinguinha, o pai da MPB. Acredito que tenha sido um projeto, ao mesmo tempo, muito
amoroso de se fazer, né? Com muito cuidado, com muito carinho mesmo, né? Levando em conta aí a música Carinhoso, que a gente vai falar aqui um pouco. Mas também foi um projeto, pelo que eu soube, Denise, que demorou um tempo de grande gestação para sair, né? Ele demorou 10 a 15 anos, né? Existia já essa vontade de fazer o filme antes e que ele não tinha saído do papel ainda. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo do qual você fez parte e que finalmente a gente pôde ver o filme. Olha, o processo realmente foi bastante confuso e longo, né? Porque ele teve... eu fui convidada pelo produtor, Carlos Moleta, que tinha esse projeto, praticamente em 2010, por aí. De 2010 a 2013, a gente ficou trabalhando no roteiro, no primeiro roteiro, nos orçamentos, enfim, levantando as possibilidades da pré-produção o Moleta, com a sua parte de produtor, ficou na parte de administração e captação de recursos, né? E, enfim, quando em 2013 a gente conseguiu, ele nos chamou, ok, vamos filmar, tal, vamos fazer a filmagem, e depois do filme filmado, a gente volta a trabalhar para a finalização. Desculpa, a fotografia do filme terminou quando? As últimas filmagens do filme terminaram quando? As últimas filmagens do filme, realmente, na verdade, essa filmagem de 2013 foi cancelada. Certo. Então, ela adiou novamente, foi adiada, Uhum. e a gente voltou a filmar finalmente no final de 2006, terminou no Carnaval de 2017. Uhum. Exatamente quando a banda de Ipanema desfilava em homenagem aos 150 anos da música Carinhoso, Uhum. que foi feita em 1917. 17. Então, assim, tantos percalços, né? Mas que você conseguiu entregar um filme tão bonito, né? Eu vi o filme já, achei um filme tão bonito, realmente um filme que a gente percebe o cuidado mesmo que se tem não só com a figura do Pixinguinha, né? Mas com a história em si dele mesmo que você procura contar de uma forma, digamos assim, tradicional. Eu acho que eu achei bem interessante essa escolha mesmo, porque muitas vezes a gente pensa, né, vou contar a história de um cara da música tão incrível, que mudou a música, tão formidável. Vamos fazer uma coisa diferente? Não, por que não fazer da forma tradicional, do qual as pessoas começam a compreender e no crescente de quem é a figura, né? De tudo aquilo que ele passou, né? Dos percalços, dele mesmo que não se achava, digamos assim, um grande gênio, mas ele sempre foi um grande gênio, né? Eu queria te parabenizar por essas escolhas assim mesmo, e queria saber se você escolheu exatamente contar dessa forma por conta da sua carreira pregressa mesmo, que tem uma experiência gigantesca com televisão, né? Muitas novelas, muitas produções, enfim. A gente ficaria aqui o programa inteiro falando só da sua carreira, se fosse falar sobre isso, mas o papo é Pixinguinha, que queria que você falasse sobre as suas escolhas, de como você quis contar a história mesmo. Era muito importante para mim, como é sempre, né? Eu sou uma contadora de história, né? A compreensão, pelo menos a compreensão, digamos assim, afetiva, né, de uma história. Nem sempre uma história precisa ser absolutamente genial, como o artista que você está contando, né? Já existia ali uma realidade na tela que eu precisava mostrar com simplicidade e com humildade, como exatamente ele foi, né? Então, eu estava contando a história de uma pessoa simples, de uma pessoa popular, de uma pessoa extremamente comunicativa, com uma índole, com uma alma profundamente semelhante à nossa identidade. Conta de maneira clássica, como você está dizendo, eu diria que é uma maneira clássica, encontrar uma narrativa que tivesse uma comunicação imediata com a plateia, com o público, porque não adiantava eu fazer um filme para mim, né? Muitas vezes a gente faz um filme para nos realizarmos como artistas, e, na verdade, é um filme que eu queria que fosse um filme muito popular, muito próximo às pessoas, por todas as qualidades que o Pixinguinha
precisaria ser reconhecido, né? Como você mesmo falou aí. Então, a minha opção de contar um filme poético, em primeiro lugar, porque eu acho que ele é uma poesia, como dizia, né, o Vinícius de Moraes, ele é uma grande poesia, de um homem que era um anjo, né? Então, todas essas referências que são muito presentes na biografia do Pixinguinha, eu precisava deixar isso o tempo todo em primeiro plano, né? Então, é um filme para ele, é um filme para o público, não é um filme para mim, que, graças a Deus, não preciso mostrar ou me desafiar em coisas que eu não conheça. Eu quero fazer o que eu sei fazer, que eu acho que é comunicar e emocionar as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco como foi a sua dinâmica com o seu co-diretor, com Alan Fitterman, né? Que você assina junto com ele. Se existiu alguma diferenciação no set, na época de filmar, enfim. Se teve algum tipo de divisão, né? Por conta da co-direção, né? Exatamente. Essa é uma parceria que a gente tem há muito tempo na TV já, né? O Alan tem enfim, uma sensibilidade e uma grandeza, foi de uma generosidade extrema comigo, porque como o filme demorou muito para ser realizado, meu contrato com a Globo, naquele momento, eu estava desenvolvendo uma novela das 9 horas. Então, toda a pré-produção e todo o processo de levantamento dessa segunda fase, eu precisei trouxe o Alan para dividir comigo a realização do filme, porque muitas vezes eu não queria atrapalhar a produção do filme e também não queria não cumprir com as minhas responsabilidades da novela. Então, a gente ficava lá e cá, né? Quando eu não podia ir, né, em alguma locação ou em alguma filmagem, ele realizava para mim, a gente trocava de lugar. Então, eu ficava na novela e ele ficava lá. E foi um processo muito rico, porque, como a gente já tinha uma intimidade, digamos assim, em narrativas da TV, a gente conseguiu trabalhar o conceito do filme, né, com o mesmo olhar. Eu acho que a gente conseguiu contar essa história exatamente a favor, né, como eu acabei de dizer, do personagem, né? Ele fez grandes cenas, grandes momentos de imagem, grandes momentos de sensibilidade do filme, enquanto que eu também, em outros momentos, a gente trocava. Sempre antes do roteiro, da filmagem, a gente conversava, enfim, a gente teve muita dificuldade nos roteiros, na realização das cenas, então era uma coisa que a gente criou também muitas cenas de silêncio, né, que você percebe no filme, que me ajudou muito depois na montagem final, cenas que, na verdade, serviam para não só ambientar os atores com seus personagens, tanto a Betina, a mulher do Pixinguinha, quanto o seu Jorge, quanto a Thaís. Então, como a gente teve pouco tempo de preparação, a gente criou no set cenas que a gente deixasse eles falarem sozinhos e se amadurecer o personagem. E isso eu pude usar depois e ajudou muito na narração final do filme, que foi, na verdade, o roteiro foi totalmente modificado em função do que foi filmado e o que foi realizado. E o Alan está estreando agora a gente mudou, né? Nessa finalização eu fiquei mais presente ainda, porque ele estava montando a novela dele, que estreou agora segunda-feira, então ainda não conseguimos celebrar esse momento, porque novela não dá para fazer, é muito difícil fazer uma novela e um filme, né? Muita dedicação, né, no caso. Exato. E sobre a escolha do seu Jorge também? A gente trabalhou muito com os atores, além
do estudo, né, técnico do personagem, quer dizer, as suas histórias e suas referências de filme. O Seu Jorge foi uma escolha assertiva e genial, porque ele é músico, né? Então, esse silêncio, essa intimidade com a música, essa parte eu já não tinha que me preocupar, né? Então, a gente trabalhou muito na simbologia desses dois personagens, né? O que a gente queria que eles representassem hoje, né? Porque também não adianta eu fazer um filme de época e ele ficar lá totalmente bem representado, mas não ter o que falar com a geração atual, contemporânea. Então, o Seu Jorge e Thaís teve muito poucos dias de filmagem, na verdade, né? A participação dela de uma semana, por exemplo, onde a gente conseguiu fazer praticamente tudo, a parte dela, e a gente sabia muito pouco da Dona Betty, né? Dona Betty era uma pessoa realmente indoor, né? Ela era dentro de casa, claro que frequentava com ele os grandes momentos de homenagem, os grandes momentos mas ela era aquela figura realmente representante daquele tempo. E Thaís, essa mulher exuberante, esse talento imenso de uma mulher contemporânea, atual, né? Feminista, de movimento afrodescendente, líder importante de uma luta social. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito sutil com ela e com ele, nesse momento do casal, porque ambos são muito modernos, muito contemporâneos, né? Então, muitas vezes, fala, puxa, como é que eu vou falar algumas coisas assim? Eu gosto do palco, mas você me ama? Eu gosto de ficar com você. Então, tem diálogos que são muito assim, representativos de uma época onde a mulher ainda era a esposa, né? A dona de casa, enfim. Então, mas a gente deixou em aberto a sensibilidade deles e a nossa, porque como a gente não tinha um conhecimento profundo, histórico dessa personagem, a gente deixou ela existir com a verossimilhança, ou seja, o que seria essa mulher que ficou esse tempo todo, da vida inteira, amando esse homem, e esse homem amando essa mulher acima de qualquer establishment da época, de comportamentos e tal. Então, eles dançam. A gente ficou imaginando como seria aquela casa de um homem tão alegre, de uma mulher tão positiva, né? Totalmente voltada para a música. Ela gostava de dançar, ela era dançarina e cantora do teatro de revista. Então, ali dentro daquela casa, a gente montou esse universo, quer dizer, onde eles podiam intimamente imaginar, a imaginação da gente, do público, criar essa intimidade e essa afetividade. E os dois, então, tiveram uma química extraordinária e contribuíram muito, porque eles são muito leves, muito divertidos, muito topam, né? Conseguiram apagar suas identidades e se entregar absolutamente àqueles dois personagens. Você fala, obviamente, que o Seu Jorge foi uma escolha boa também pela atuação, mas pela música, né? Porque ele sabe mais ou menos desse universo, ele sabe desse universo, ele vive esse universo e facilita, né, isso no momento musical do filme, que é uma grande parte. E eu estava lendo que falaram sobre a escalação da Whitney Houston na época do Guarda-Costas, em 91, que o Kevin Costner era um produtor, né, era o produtor do filme também, e ele disse, olha, a gente tinha duas opções, ou a gente escolheu uma atriz que tinha que cantar, ou a gente escolheu uma cantora que tinha que saber atuar. Então, a gente arriscou e deu certo, né? Então, é interessante essas escolhas assim que a gente talvez ache que não vai funcionar, mas que, na verdade, é ideal, né? E o Seu Jorge parece...
É engraçado a gente conseguir ver hoje no cinema ele como Marighella ao mesmo tempo e ver como Pixinguinha, e são pessoas completamente diferentes, né, Denise? O Seu Jorge é hoje um ator muito maduro de, 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 de qualidade, assim, porque o que acontece? O Seu Jorge, além de trabalhar a figura, né, a figura grande, a figura não só grande fisicamente, ele se entregou para ter esse grande homem dentro dele, né? Uhum. Porque além de o Pixinguinha ser uma referência brutal na história dos músicos brasileiros, né? Uma referência, não digo brutal, é um brutal no sentido de tamanho, de grandeza, não de brutalidade, né? Sim, claro. Ele a referência, por exemplo, quando eu no final do filme eu falei, eu quero trazer esse filme para a geração atual e tal, e conversei com o Emicida, né? Poxa, Emicida, faz uma música para a gente e tal. Quando eu vi o que ele fala, o que eles falam, o que eles têm de referência, de vida sobre o Pixinguinha, é imensa. A identidade racial, a identidade da luta pela qualidade musical, a identidade pelas dificuldades de um grande músico num país que difícil, se bem que o Pixinguinha apareceu numa fase em que o Rio de Janeiro abria para a cultura e para a busca exatamente de uma identidade nacional brasileira, que a música sempre foi isso para nós, né? Então, eles têm muito respeito e muita admiração e muita identidade com esse cara. Né? Então, voltando ao Seu Jorge, além de ser um ator versátil, no sentido de hoje nós estamos exatamente vivendo o tempo dele, né, como artista, não da música, artista de ator. Ele faz o Marighella e faz o Seu Jorge, ele se entrega com a mesma generosidade para os personagens, porque eles têm identidade próxima a ele, né? Isso é fantástico para um ator, né? Ele poder usar a sua vivência, a sua história de vida com a história dos personagens que ele está interpretando. Então, além dele ser um excelente ator, porque o ator é isso, né? Ele se veste do outro, né? Se alimenta, né? Se veste, se alimenta, né? Exatamente. Pesquisa. O Jorge está num momento extraordinário de maturidade como pessoa, como homem, como artista, enfim. Então, ele está com uma carga dramática, digamos assim, dentro dele, imensa. Eu queria que você falasse um pouco também, para a gente já indo para os finalmente da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco também sobre, digamos assim, podemos dizer isso, a descoberta do Danilo Ferreira, né? Um jovem ator que faz o Jovem Pixinguinha, acho que é importante também citá-lo, né? Como se deu esse processo de escolha do Danilo, né? Como vocês encontraram? Foi casting? Foi teste? Não, nada. O Danilo é um rapaz que eu já tinha lançado na televisão. Eu já tinha trabalhado com ele em 2 novelas, se não me engano. É um rapaz com quem eu tenho eu admiro bastante a sua dedicação, o seu desejo de ser de ator, a sua entrega para a profissão no início de carreira. E a gente precisava de um cara que também conseguisse se aproximar também, não só do Pixinguinha, mas do Seu Jorge, né? A gente queria vamos dizer, uma expressão
da marca do Pixinguinha, que era o sorriso, que era a alegria, que era... A gente precisava trazer para esse jovem rapaz. Então, isso sim, a gente trabalhou com os dois, a gente fez uma leitura, a gente buscou identidades entre os dois atores, na caracterização a gente aproximou o que eles tinham de parecido, aí, entre eles e com o próprio Pixinguinha, no caso do Seu Jorge, mais, né? Porque a gente tem a memória do Pixinguinha muito mais maduro e velho do que do jovem, né? Então, a gente aproximou aquela fotografia única que tem dele de gravatinha, né? De smoking, né? Tocando, que ele tinha uma foto assim, jovem. E essa foi a nossa referência do jovem Pixinguinha, né? E o Danilo tem também essa afetividade dentro dele, essa busca por ser um homem gentil, um homem carinhoso, no caso. Isso era muito, muito emblemático para a gente, né? Se fosse esse cara disponível para seus amigos, para a sua música, para o seu ambiente familiar. E o Danilo me veio imediatamente, porque eu já conhecia, ele sabia, como diretora, aonde ele podia chegar. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente finalizar sobre o filme, sobre a questão da utilização de tocar flauta, né? Porque em muitos filmes, quando você vai dizer, vou falar sobre o filme Pianista, do Polanski, o Adrien Brody aprendeu a tocar piano, mas em alguns momentos foi dublado, né, por outro pianista, enfim. Eu queria que você falasse um pouco de como você decidiu fazer isso, né? E como é que foi dentro da produção fazer isso? Houve a dublagem da flauta? Ou como foi que eles aprenderam de alguma forma a tocar? Como você tratou isso no filme, que é tão importante, né, pelo personagem? A flauta é um personagem, né, do filme. Aliás, a música é personagem do filme, né? Então, desde o começo, o meu foco era criar um ambiente absolutamente com personalidade de músicos, né? Tanto que a maior parte do elenco do filme é um elenco de músicos, né? Os Oito Batutas, por exemplo, são todos músicos, né? Então, o que dava também essa particularidade que eu adoro no filme, que é essa camaradagem entre eles, né? Porque você está ensaiando, você está preparando o set e eles estão lá tocando, cantando, brincando. Então, isso criou um ambiente para o filme muito próximo, né? No caso da preparação da flauta, por exemplo, a gente teve uma participação extraordinária do Dirceu, que é um músico especialíssimo, né, brasileiro, de choro, enfim, de MPB, e ele ficou com essa responsabilidade de ensinar, não tocar flauta, ok? Porque é muito difícil, mas tocar como possivelmente o Pixinguinha tocava, né, que é mais complexo ainda. Então, o Dirceu teve essa dedicação incrível com os três, com todos eles. Eu ia falar o quarto, mas o quarto Pixinguinha é o próprio, né? Os três Pixinguinhas. A primeira cena, por exemplo, que imagina, que o Danilo fez foi a cena tocando flauta carinhoso, ele criando a música, né, para o pai. Qual era a minha dificuldade? Se eu errar a cena, a gente errou o filme inteiro, né? Então, eu conversava muito com o Dirceu, não me importa, eu preciso dessa intimidade. Ele pode não saber tocar, mas ele tem que representar extremamente bem e tem que estar corretamente o toque da flauta, né? Tocando. O toque da flauta. Não porque precisa, quem vai assistir o filme, basicamente, eu acredito, são músicos, né? Também, porque todos os músicos brasileiros eu não posso falar do Pixinguinha e errar a nota, e errar a mão, enfim. Então, foi um trabalho muito bem feito, muito especial, porque ele gravou a base, né? A gente, nos ensaios, a gente
passava, eu saía para ensaiar outros atores, o Dirceu ficava ensaiando a parte musical o tempo todo, todos, dos Batutas, ele e o Zé Nogueira. O Zé Nogueira também teve uma participação incrível, mas a flauta a gente deve, como, por exemplo, ao menininho, ele era o que faz Luan. O Luan bonitinho hoje, ele é um rapaz, ele tocava pandeiro, ele nunca tinha tocado flauta. Mas o que acontece, que é mágico, né? O Seu Jorge, por exemplo, deu uma flauta pro bonitinho. Pro Luan, durante a filmagem, de tamanha, ele viu aquilo e falou, não é possível, você tem talento para flauta, você vai ter que aprender a tocar flauta, eu vou te dar uma flauta. Enfim, eram todos meninos carentes, né, trazidos pelo Terrinha, lá da comunidade dele. Então, foi um trabalho muito assim, comovente. E o Seu Jorge, sim, o Seu Jorge já tocava sax, e durante as filmagens ele queria, quando estreasse o filme, que a gente imaginava que ia estrear um ano depois, né, ele estaria tocando com os Batutas lá no cinema, Carinhoso, na flauta. Então, todos os intervalos de cena, de gravação possíveis, ele ficava lá treinando, ensaiando e aprendendo a flauta. Então, a flauta é realmente um elemento que deu a ele essa intimidade com o personagem. Olha, Denise, eu estou assim, me sentindo honrado de escutar todas essas histórias do filme, sinceramente. É muito bom a gente saber, assim, depois de ver o filme, né, e indicar para as pessoas que vejam o filme, né, saber tantos detalhes sobre a produção do filme como você deu hoje aqui para a gente, tá? Eu só tenho a agradecer a sua presença, foi muito especial para mim, de verdade. Hoje eu não estou gravando do estúdio, mas eu te agradeço imensamente da gente ter conversado hoje, ter se dedicado esse tempo para a gente aqui da TVC, e falar um pouco sobre esse filme, que é tão importante que as pessoas conheçam, né? As pessoas sabem, sim, às vezes sabem quem é Pixinguinha, conhece a música, mas e aí? Não liga a história, não sabe do que aconteceu, do que ele foi para a França, enfim. É isso. Então, eu quero terminar nossa entrevista aqui te agradecendo demais pela sua presença, tá? E que eu me sinto honrado realmente de ter conversado com você hoje sobre o seu filme de estreia no cinema, que é Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, tá bom? Quero que você termine a nossa entrevista convidando a todos para ver o filme. Exatamente. Agora é a parte do outro lado da tela, né? É muito importante que vocês compareçam na sala de cinema com todas o protocolo de máscara bonitinho, separado de uma cadeira do outro, porque vai ser uma experiência realmente especial, como está dizendo aqui, como a gente tem conversado aqui. Segundo, porque se a gente não for ao cinema, o filme sai de cartaz. Verdade. Né? Muito rapidamente. Então, ele já está na sua segunda semana, e se a gente não encher o cinema, ele sai agora, e muitas outras pessoas não poderão ver. Então, eu acho que é importante que vocês compareçam e tenham essa experiência linda no cinema. Muito obrigado, Denise. Pessoal, o Clube Cinema está encerrando por aqui hoje. Eu sou Daniel Herculano, eu tive a honra de conversar com Denise Saraceni, diretora de Pixinguinha, Um Homem Carinhoso. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Denise. Obrigadão. Tchau, tchau. Querias mais de mim? Vem, vem. Você virou caipira também, né? Sou da cidade, sou do choro e sou do samba também. Vem sentir o calor. Nós vamos perder nossa casa, meu bem. Meu amor ainda se compor. E se nós juntássemos você com essa garotada que tá na crista da onda? Vem matar esta paixão que me decola. Só assim serei feliz, bem feliz. Olha, eu só tenho a agradecer pela presença da Denise Saraceni conversando aqui com a gente no Clube Cinema. Realmente foi muito especial conversar com uma profissional tão gabaritada, tão
escolada na profissão, né, que sabe muito de televisão, muito mesmo, e que chegou aos cinemas agora com Pixinguinha e que trouxe para a gente aí muitas das curiosidades que se passou pela produção, que demorou quase mais de 15 anos para conseguir chegar, ser produzido e chegar às telas, né? O filme está em cartaz nos cinemas e em breve deve chegar na Globoplay, tá? Para a gente terminar, aqui como o Clube Cinema tem o apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema do Brasil, nós apostamos sempre em mídia física. Então a minha dica de hoje é um filme que fala sobre cinema, né? Cinema, Aspirinas e Urubus. Um filmaço, um filme maravilhoso, lindo, 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 do Marcelo Gomes, que tem a produção executiva e o roteiro também do Karim Ainus, o nosso diretor cearense. Possa estar aqui brevemente conversando com a gente sobre muito cinema, ele que é um cineasta cearense muito querido, tá? Com grandes filmes, Madame Satã, Vida Invisível, enfim. E essa é a dica de hoje, tá? Cinema, Aspirinas e Urubus. Eu sou Daniel Herculano, você esteve comigo aqui no Clube Cinema na TVC e semana que vem tem mais.